Durante a quarta fase da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, o empresário Newton Costa Lins Júnior efetuou disparos contra equipes da Polícia Federal que cumpriam mandato de prisão temporária contra o empresário na residência do mesmo, localizada na Avenida Newton Lins. O empresário amazonense Newton Lins Júnior é sócio administrador do Complexo Hospitalar Newton Lins, uma das unidades que são referência no atendimento de pacientes da Covid-19 e que mantém contratos com o governo do Amazonas. A quarta fase da Operação Sangria investiga a formação de organização criminosa, fraude em licitações e desvio de verba pública na contratação do Hospital de Campanha Newton Lins, a qual o empresário é dono, sendo objeto de investigação, o que o levou a ser acionado na lista de mandados a serem cumpridos nesta quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça autorizou também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de alguns dos envolvidos. O Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para apurar supostas irregularidades e sobrepreço na alocação do Hospital Newton Lins, unidade de campanha destinada a receber pacientes com Covid-19 em Manaus. O primeiro contrato de locação, firmado entre o governo do Amazonas e o complexo hospitalar da Newton Lins, foi no valor de R$2.600.000. Em março, a Justiça chegou a impugnar o contrato em razão do preço. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou no início da sessão do STJ desta quarta-feira em Brasília que os policiais federais que cumpriam os mandados judiciais da prisão da quarta fase da Operação Sangria foram recebidos a tiros pelo empresário Newton Costa Lins Júnior. Queria comunicar à Corte em razão de ter sido um mandado de busca do ministro Francisco Falcão, que é o relator, e a Polícia Federal foi recebida a tiros pelo filho no momento, eu não estou lembrando o nome, do Newton Lins. E também foi recebida a tiros, foi uma situação bastante constrangedora e perigosa lá em Manaus, e também temos um foragido, que é o secretário da Casa Civil, o Marcelo Campelo. Então, eu queria comunicar isso à Corte, em razão que a terceira fase, nós já temos 2 denúncias lá do governador de Manaus e toda os outros correios. Então, só queria deixar isso comunicado, tendo em vista que foi uma operação de busca e apreensão e também prisões, porque como ocorreu pela manhã e houve um tiroteio, foi a primeira vez que eu, em 30 anos, vi ocorrer alguém recebendo uma busca e apreensão, independente de qualquer outra situação, mas de um ministro. Então eu achei que deveria comunicar à Corte antes de começar a sessão. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, disse lamentar a situação e afirmou que providências serão tomadas. Ninguém ficou ferido e o mandado de prisão temporária contra o empresário foi cumprido. Sobre o incidente, o advogado da família de Newton Lins argumentou que foi um tiro para cima, como sinal de advertência, e foi feito porque a família foi alvo de um assalto em outubro de 2020. Na época, bandidos fizeram a família refém e o empresário pensou que se tratava de um novo assalto à sua casa. Diferente do que foi especulado, o empresário não fugiu para um consulado, tendo permanecido em casa durante a operação. Newton Lins Júnior é um dos investigados sobre supostas fraudes e superfaturamento em contratos para instalação do Hospital de Campanha em Manaus. A ofensiva, que mira em supostos crimes de organização criminosa, fraude à licitação e desvio de recurso público envolvendo empresários e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do estado do Amazonas, também fez buscas na casa do governador Wilson Lima e também em seu gabinete. Além disso, ela também tenta executar uma ordem de prisão contra o secretário de saúde, Marcelo Campelo. Durante a operação, foram observadas viaturas da Polícia Federal na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e na Universidade Newton Lins, onde fica instalado o hospital. Essa unidade de campanha é um dos principais alvos da operação que foi realizada nesta quarta-feira.